tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Jesus é maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua bondade mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua bondade mais e mais. E conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo, mas conto com teu amor. Sendo pois teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida, minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo pois teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez estamos de volta aqui com nossos Salmos da Fé. Graças a Deus para mais uma vez
fluirmos aqui, né, com o Senhor, o seu Espírito, falando sobre os salmos, os maravilhosos salmos da fé, os salmos em que vemos que as realidades da nova criação, as realidades da nova criação em Cristo Jesus estão aqui simbolizadas, né, representadas, são ministradas através dos salmistas, e nesse primeiro bloco aqui, do salmista Davi, né? Então vamos lá. O salmo que nós vamos tratar hoje é os salmos 24 e 25. Tratamos ontem do salmo 23, antes de ontem foi o culto, não tivemos live, né? Então, antes de ontem tratamos do salmo 23, né? Um salmo repleto de revelação. Se você não assistiu, eu queria assim que estimular você a assistir essa live, e é possível, sim, é possível, através do blog, do canal da Igreja Verbo Maringá, tá? Só você botar lá no YouTube, procurar Igreja Verbo da Vida em Maringá, e você vai encontrar o nosso canal. E lá no canal do Verbo Maringá você encontra todas essas lives, inclusive as lives anteriores que fizemos sobre escatologia, tá bom? Então, lá está a live de antes de ontem, que foi o Salmo 23, um salmo realmente maravilhoso. Eu até disse para vocês que o Salmo 23 ele é como um resumo, é uma condensação de todas as realidades da nova criação. No Salmo 24, nós vemos uma outra realidade aqui também, né? Está falando aqui da glorificação do Senhor Jesus, está falando aqui da sua ressurreição. Quer ver? Olha só. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, essa primeira parte do Salmo, ele está tratando aqui, nós podemos ter uma revelação aqui do que nós vivemos hoje em Cristo. Ele está dizendo que o que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, esse obterá do Senhor a justiça, a bênção e a justiça do Deus e a sua salvação. Claramente aqui está fazendo menção a uma realidade diferente que nós estamos vivendo hoje, né? Nossa realidade hoje como filhos de Deus, nascidos de Deus, é a realidade de quê? Daquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, daquele que é abençoado, né? Nós não estamos correndo atrás de bênção, a bênção que corre atrás de nós, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, nós obtemos a bênção, a justiça e a salvação pelo fato de nós agora somos nascidos de novo, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós temos acesso à presença de Deus, como nós tratamos em vários salmos aqui. Então, esse primeiro salmo, ele está dizendo aqui ele está falando para aquela época que a pessoa que era pura e que fazia as coisas corretas podia ser justificada por causa das suas obras, mas também faz menção a uma realidade que pela fé hoje nós já temos essa realidade na nossa vida, a realidade de ser abençoado, a realidade de ser justiça de Deus, a realidade de ter as nossas orações ouvidas e respondidas. Aí a partir do 7 ele entra na fase profética aqui, né? A primeira fase é profética sim, mas no sentido da realidade da nova criação, mas a partir do versículo 7 a profecia aqui tem a ver com algo que aconteceu com o Senhor Jesus depois que ele ressuscitou. Olha só: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos lá dos céus, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Alguém poderia estar dizendo, não, mas está falando aqui de Deus. Na verdade é de Jesus, porque está falando dos portais eternos e de um Rei que está entrando em glória lá, né? Um Rei que está entrando. Então, com certeza isso aqui está fazendo menção
da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse salmo é maravilhoso neste sentido. A primeira parte está falando sobre realidades que nós vivemos hoje por sermos abençoados e sermos justiça de Deus, e a partir do versículo 7 ele está falando de algo que aconteceu com o Senhor. Os portais eternos, entrou o Rei da Glória, o Senhor Jesus Todo-Poderoso, nosso Senhor. Isso, Jesus mesmo, Ele conquistou isso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele tem um nome sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E é lindo saber e maravilhoso que Jesus conquistou esse preço para nós. Quando Ele nos deu o nome, Ele deu o nome da família dele. Por isso que hoje nós somos família de Deus e temos autoridade espiritual. Preste atenção para isso, irmãos, é muito importante essa questão de autoridade espiritual. O que eu tenho visto muito crente que não anda em autoridade espiritual. Mas a autoridade espiritual, ela é proporcional ao nível de revelação que você tem, né? A intrepidez é proporcional ao nível de revelação na palavra. Então, quando você conhece a palavra, aquilo vai se tornando vida para você. Não é quando conhece aqui na mente, é quando cai no seu coração. E por se tornar vida, aquilo vai fazendo uma retroalimentação, né? Um feedback. A vida de Deus vai operando em você, você vai andando em novidade de vida, e a vida de Deus vai operando. E aí o que acontece? Você sabe quem você é. Você é o que a Bíblia diz que você é, você pode o que a Bíblia diz que você pode, e você tem o que a Bíblia diz que você tem. Logo, um filho de Deus, pelo conhecimento revelacional da palavra, como desses salmos que nós estamos citando aqui, é alguém que anda em autoridade espiritual. Eu não vou entrar nesse ponto agora, porque me veio assim a lembrança de muitas doutrinas que há por aí que sempre divulgam muito mais a fragilidade dos filhos de Deus do que a realidade que eles têm em Cristo Jesus. Mas é bom você ficar de olho e ter muito cuidado com toda e qualquer mensagem que coloca você de uma forma de coitadinho, de uma forma que você não tem direito a nada, que você tem que clamar a Deus para Deus mudar a sua situação. Essa mensagem não é a mensagem do Evangelho. Pode ser uma mensagem do Velho Testamento ou uma mensagem religiosa, mas não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho são boas novas, de boas notícias, muitas notícias. A primeira, você tem acesso ao reino de Deus, você vai para o céu. Segunda, você foi salvo, perdoado os pecados. Terceiro, você foi curado em Cristo Jesus, você foi abençoado em Cristo Jesus. Você tem paz que excede todo entendimento. Você é a habitação do Espírito de Deus. Você tem a comunhão com o Espírito Santo. Você é justiça de Deus. Você é filho de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. As suas orações são ouvidas, são respondidas. Você tem acesso à própria presença de Deus. Só aqui estou citando algumas. Essas são as boas novas, as boas notícias. Isto é Evangelho. Agora, toda palavra que se dizendo ser de Deus te bota para baixo, te deixa com medo, te deixa condenado, ou como alguns que são muito religiosos, te deixam, essas mensagens podem deixar vocês com uma sensação de inutilidade, de que você tem que pedir a Deus para mudar, porque você não tem saída, você é muito frágil, você é um vermezinho de Jacó, você é um pobrezinho, coitado. Isso não é o Evangelho, irmãos, isso não é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus e o Evangelho vai sempre, eu vou levar isso até o dia do arrebatamento. A mensagem de Deus sempre, independente do seu temperamento, independente se você é chamado dos 5 dons ministeriais ou não, mas a mensagem de Deus sempre vai produzir fé, intrepidez e autoridade espiritual. Se não produz isso, você está ouvindo outra mensagem, outro evangelho, né? Halo, como dizia Paulo, um outro evangelho. A palavra halo é outro, né, no grego. É isso, ele fala lá dos Gálatas, porque os Gálatas estavam sendo contaminados por aqueles judaizantes que diziam: se vocês não se considerarem, de forma nenhuma serão justificados, serão salvos. E aí Paulo diz: mas vocês estão ouvindo um outro evangelho, um evangelho halo, né? Outro. Então tem um outro evangelho que rola por aí. O que é pior, ele ganha credibilidade porque muitas vezes é um evangelho de 200, 300 anos, e por causa disso mesmo, por causa da idade, parece ser real. Mas o selo de Deus no Evangelho é o fato de que produz vida. Ou como disse o Senhor Jesus, presta bem atenção nisso, porque é uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo disse e que muitos não entendem, tá? Ou até entendem, mas falam de uma forma tendenciosa.
Teve um momento em que o ministério de Jesus estava sendo questionado, a vida dele e tudo mais, e ele disse: essa geração é como crianças inconstantes, que diz assim: nós tocamos flauta e você não dançou. Ele diz mais ou menos isso, mas aí ele termina dizendo: mas a sabedoria é justificada por suas filhas. O que é que significa isso? Quais são as filhas da sabedoria? Os frutos da sabedoria. Quais são os frutos da sabedoria de Deus? Vamos falar agora. O produto que essa sabedoria gera. Se o produto é vida, paz, intrepidez, alegria, é a sabedoria de Deus. Se o produto é tristeza, medo, angústia, condenação ou sensação de coitadismo que não serve para nada, este não é o Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Presta muita atenção, porque assim você vai saber receber realmente a palavra de Deus de uma forma correta, pura, diante do Senhor, tá? Então vamos agora para o outro salmo, tá? Meu Deus, ficamos aqui nesse salmo 24, vamos para o outro salmo agora, o 25, esse é um pouco maior, tá? E diz assim, versículo 1: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu em quem confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Oh, aleluia. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dá a conhecer a sua aliança. Os olhos do Senhor se elevam continuamente ao Senhor. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti eu me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Esse salmo também é um salmo maravilhoso. Ele tem aqui expressões, alguns versículos que remetem à realidade da nova criação. Mas tem também alguns versículos que a gente vê bem que é bem localizado para aquele momento em que Davi estava. Então ele fala: Deus meu, a ti, Senhor, eleva a minha alma, versículo 2, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, isso aqui, irmãos, veja bem, é preciso você conhecer a nova aliança, e conhecendo a nova aliança é que você estuda a velha aliança. Por quê, pastor? Para você saber discernir o que é da velha aliança, o que é relacionado com uma simbologia que é algo que vai acontecer na nova aliança, ou o que é um princípio espiritual eterno. E tem isso? Tem. Por exemplo, a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é eterna, desde o princípio. O que você semeia, você colhe. Independe de aliança, de dispensação. E aqui também tem um outro princípio. Tem algo aqui que ele está citando aqui, que independe se é da velha ou da nova aliança. Por isso que você tem que conhecer a nova, para poder você filtrar o que é princípio eterno, o que é algo que era
referente à velha aliança, e o que é algo que é referente a algo que está acontecendo ali, mas que tem simbologia na nova aliança. Ele diz assim: com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Quem espera no Senhor, irmão, seja na velha aliança, seja na nova, nunca será envergonhado. Porque aquele Deus que era o Deus de Israel, quem buscava ele, mesmo não tendo nascido de novo, mas por causa das suas obras e naquele sacrifício de animais, por causa do que ele fazia e que esperava em Deus, ele não era envergonhado, ele era protegido. E muito mais agora na nova aliança. Então, um princípio que vale tanto na velha como na nova. Se você espera em Deus, você não vai ser envergonhado. Tudo que está sendo feito, enrustido, na calada da noite, para prejudicar você, vai ser desbaratado. Tudo que está escondido vai ser revelado, porque isso é um direito. Até vou citar aqui um outro texto da Bíblia, né? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque isso é um direito vosso que procede de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma prospera tanto para aqueles que tinham aliança com Deus, como Israel, como também para nós que temos a aliança eterna, como filhos de Deus, nação santa. Então não prospera arma nenhuma contra a gente, e também nós não seremos envergonhados se nós confiarmos no Senhor. Você está vendo que existem também princípios que valem para todas as épocas, mesmo naquela época e hoje também. E aí ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então aqui nós vemos um pequeno detalhe. Em Deus, você hoje não precisa estar procurando Deus, porque você já tem acesso à presença de Deus. Para Davi, ele tinha isso. Ele tinha que esperar em Deus, clamar para que pela misericórdia de Deus ele intervisse, tá? Mas para você, Deus já revelou a sua misericórdia pelo fato dele ter dado Jesus. Então a atitude agora é sua. Deus já fez quase tudo, né? Praticamente fez tudo. O que o Deus está intervindo é quando ele intervém através da intercessão dos crentes para uma situação externa. Por exemplo, quando nós estamos intercedendo para que essa pandemia seja retirada, para que pessoas que estão trabalhando nessa pandemia sejam protegidas. Isso é uma intercessão, uma intervenção de Deus através das nossas orações. Mas com relação a você já tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa ficar pedindo para Deus ter misericórdia da sua vida, porque Ele já deu o melhor dele, que foi Jesus Cristo, para você. Amém? Então ele diz assim também, olha outra coisa aqui que é preciso saber da nova aliança: não te lembres dos meus pecados da mocidade. Se você nasceu de novo, irmãos, podem ter cometido os pecados que foi. Se você confessou os seus pecados ao Senhor e entregou a sua vida a Jesus, não precisa ficar fazendo como o salmista fez aqui: não te lembra dos meus pecados da mocidade. Com certeza Deus não se lembra dos pecados que você cometeu antes de ter nascido de novo. Amém? Antes de eu ter nascido de novo, que eu considero, né, eu já disse aqui em outras lives, eu considero que eu nasci de novo em março de 94, tá? Embora eu tenha me convertido ou estivesse participando de igreja e reconhecesse que Jesus era Senhor, era Salvador, eu realmente não tinha reconhecido que Ele era o meu Senhor, porque se tivesse reconhecido que Ele era o meu Senhor, eu não vivia uma vida mundana como eu vivi entre os anos de 81, melhor dizendo, e 88. Entre 81 e 88, vivi uma vida mundana, né? Uma hora estava na igreja, outra hora estava pensando nas coisas do mundo. Mas eu me converti de verdade em março de 94. Nunca mais a minha vida foi o mesmo. Nunca mais tive vontade de ir para o mundo, nem nada disso. Eu sou do Senhor desde 94. Mas se eu nasci de novo, então e confessei os meus pecados, todos aqueles pecados que eu tinha cometidos já foram lançados no mar, né, do esquecimento, tá? É até interessante que alguns dizem que não existe esse versículo. Não existe esse versículo diretamente, mas juntando dois textos bíblicos dá a entender sim, que Deus lançou fora todos os seus pecados. Então Ele purifica você de todos os seus pecados, tá? No momento em que você confessa Jesus como Senhor da sua vida. Então, ele diz mais no 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Isso aqui é uma realidade espiritual que vale para a vida eterna, toda a vida. Deus é bom ou não é? É claro que Ele é bom, e Ele é reto, e Ele aponta o caminho dos pecadores. Apontava naquela época através da lei de Moisés, e aponta nesta época agora através do ministério da igreja e a atuação do Espírito Santo.
ele aponta o caminho aos pecadores, aqueles que precisam do Senhor, precisam nascer de novo. Ele usa a igreja, né? Ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, justamente para que a igreja pregue e seja usada por Deus para apontar o caminho aos pecadores, tá? E aí, veja só o que ele diz assim, ó. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Isso é uma realidade que vale até hoje, é comum, normal. 10. De todas as veredas do Senhor, os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Isso vale, é a verdade eterna, a verdade espiritual. Para os que guardam a sua aliança, os teus testemunhos. Verdade eterna, né? Porque, aí hoje também, pastor, mas você não disse que nós somos nascidos de novo? Também presta atenção o que ele está dizendo aqui. Todas as veredas, podemos traduzir já para toda a palavra de Deus, todo o caminho de Deus, são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Embora a palavra de Deus hoje, para nós que somos nascidos de novo, seja isso também, misericórdia e verdade, mas se eu como crente, por exemplo, viver uma vida leviana, né, uma vida toda hora desconsiderando a palavra de Deus, não pode se cumprir a misericórdia e a verdade em mim enquanto eu estou no mundo. Mas com efeito, se eu volto para o Senhor, a misericórdia e a verdade vai recair sobre a minha vida. Então esse princípio é eterno, tanto na velha como na nova aliança. A palavra do Senhor é misericórdia e verdade. Amém? 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então aqui é uma coisa particular de Davi, né? Ele tinha cometido pecados e pediu para perdoar. Preste atenção. Depois que você nasceu de novo, eu acho que talvez que seja novidade para algumas pessoas. Depois que você nasceu de novo, você não tem que pedir perdão a Deus, você tem que confessar o pecado. É diferente. Porque o perdão dos seus pecados já foi dado em Cristo Jesus. Então, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você confessa os seus pecados e Ele perdoa, você pede perdão pelos pecados. Mas Jesus já pagou o preço pelo perdão. Então, se eu hoje cometo algum pecado, o que é que eu devo fazer? O que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos, se pedirmos perdão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa e purifica, porque eu confesso, não é para pedir, porque quando eu estou pedindo é como se eu não tivesse acesso, como se eu fosse pecador e eu não tivesse nascido de novo. Entendeu qual é a diferença? O perdão é o mesmo, a justificação é a mesma, mas existe uma diferença entre pedir perdão quando você não nasceu de novo, que é o correto, do que quando você nasceu de novo, confessar. Irmãos, preste atenção, eu estou aqui falando com vocês. Será que há alguma dúvida que Deus não está vendo tudo que está acontecendo aqui? Claro. E Ele não só está vendo exteriormente, como Ele está vendo sua vida aí, onde você está, ouvindo o seu coração e ouvindo o meu coração. Logo, nós nascemos de novo, nós temos link direto com Deus. Ele sabe. Então o que é que você tem que fazer? Confessar. Você já faz parte da família de Deus. Se você está em pecado, confessa o seu pecado e não deixa para amanhã não, tem que ser confessado logo. Amém? E aí ele diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Ora, se era verdade no tempo de Davi, você imagina agora que o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que todos os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo nos guia, Ele habita dentro de nós e Ele é chamado para nos auxiliar. Ele nos guia. Então isso aqui valia naquela época e vale muito mais. Como assim vale muito mais? Porque o Espírito Santo está dentro de nós agora. Amém? Naquele tempo eles tinham que acessar coisas externas, né? Eles procuravam o profeta, para o profeta dar uma direção de Deus. Às vezes o sacerdote, né, na época antes do Estado de Israel que existia, né, muito antes, quando estavam no deserto e tudo mais, eles usavam o Urim e o Tumim, que a gente não tem muita ideia clara do que é, mas dá a entender que eram duas pedras e eles
pediam para que Deus falasse através daquelas duas pedras. Então havia subterfúgios exteriores e o ministério do profeta. Hoje você não precisa nem Urim, nem Tumim, nem profeta. Você precisa somente de estar conectado com o Senhor, o Espírito Santo. Você está na videira verdadeira. Você é ramo ligado à videira. E você tão somente precisa crer e confiar na direção do Espírito Santo. Amém? E aí ele diz, no versículo 13, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Isso aqui é algo que vale para toda, tanto velha como nova aliança. Versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Isso aqui vale para as duas alianças, né? Para aqueles que estavam na velha aliança, isso era verdade, mas é também uma revelação da nova aliança. Porque o que significa disso? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, a intimidade do Senhor já está reservada para você, meu irmão que está aí. Você nasceu de novo, você já tem a intimidade de Deus. Ora, você não tem o livre acesso à presença de Deus? O sangue de Jesus não é o novo e vivo caminho que te dá acesso à presença do Todo-Poderoso? O véu que separava não foi rasgado? Então você já tem a intimidade do Senhor. Mas de certa forma também se cumpre para nós, porque há pessoas, infelizmente, que nasceram de novo, que estão indo para a igreja, mas vivem uma vida assim, eu não vou dizer de pecado, mas de leviandade, porque existe a diferença, né? Viver em pecado já está claro, né? Mas existe a leviandade. O que é leviandade? É viver pegando a vida leve. O que é viver pegando a vida leve? É como o escritor dos Hebreus diz lá no capítulo 13, lançando fora todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Pecado é claro, você sabe o que é, mas tem o peso. O peso geralmente pode ser resultado de uma vida leviana. Então, por exemplo, alguém que passa o dia inteiro só assistindo televisão, é alguém o quê? Mesmo tendo nascido de novo e meio indo para os cultos, é alguém o quê? Leviano. Por que alguém leviano? Porque não está considerando essa comunhão diária com o Espírito e com a palavra. Está gastando tempo mais com as coisas do mundo. Então é alguém leviano, ou segundo os padrões lá de Hebreus 13, é alguém que está com um peso grande, que está impedindo a sua carreira. Amém, queridos? Então alguém pode estar com um peso grande ou vivendo uma vida leviana e por isso não anda em temor. É por isso que não consegue ouvir a direção de Deus. A intimidade do Senhor já está reservada, já está aberta para você. Mas você tem que lançar fora todo o peso, todo o pecado, e viver uma vida longe da leviandade, de pegar leve. Tá bom? Coisa de Deus não é para estar pegando leve, irmão. As coisas de Deus são sérias, né? Não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Por exemplo, para mim não é dificuldade nenhuma, não no sentido assim, peso ou cansativo, o fato de estar praticamente pregando todo dia, porque eu tenho tá tendo uma pregação todo dia, né? Por causa dessas lives. Todo dia tem 1 hora de live, e hoje eu tive mais, né? Eu tenho 2, que agora mesmo eu estava com a live com a Wilma, de escatologia, das 5 às 18, e agora nós já retomamos outra, né? E isso é o que? Nós não vamos pegar leve, nós vamos viver uma vida de intensidade, porque o Espírito Santo nos dá provisão, nos dá vigor para viver isso. Agora isso é igual a Moisés com o povo de Israel quando botou os pés na água, né? Para abrir tudo, né? Botou o bordão, depois botou o pé. Você tem que agir. Se você ficar na sua casa só com isso aí vai me cansar, não vai acontecer nada. Você tem que agir para poder o poder de Deus operar, te dando força e vigor para cumprir o que Deus tem te chamado para fazer. Amém? E aí ele diz no versículo 15: os meus olhos se levantam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Um clamor de Davi naquele momento, e com certeza vale isso perfeitamente para nós. Versículo 16: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Aqui prova, que mostra claramente a diferença entre uma aliança e outra. Se Davi estivesse hoje na igreja e fosse um homem de Deus, talvez um ministro, um pastor, pelo nome e renome de Davi, ele seria um pastor internacional, um homem muito conhecido, jamais ele iria fazer uma coisa como essa, de dizer assim: volta-te para mim e tem compaixão. A não ser que fosse algum crente que tivesse cometido um pecado terrível e agora estava envergonhado, como diz a Bíblia no Novo Testamento, a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Neste caso sim, que se a pessoa está triste, né, arrependido,
porque cometeu um pecado, aí vai dizer essas mesmas coisas. Oh, o Senhor tem compaixão de mim. Ou eu cometi um grande pecado. Está entendendo? Mas se ele era o rei de Israel, e o salmista, e está fazendo esse salmo aqui, por que ele está dizendo isso? Porque mostra claramente a diferença entre a velha aliança e a nova. Na nova aliança, cometeu pecado, confessa, e tua aliança está retomada. Amém? Você pode até participar da ceia se você confessou os seus pecados. Entendeu, pessoal? Mas na velha aliança havia essas angústias, essas tribulações inerentes não só à perseguição que Davi recebia, mas também ao fato de eles não serem habitação do Espírito de Deus. Permanente, né? Habitação permanente. E aí ele diz, né? Ainda mais, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Ele está passando uma tormenta terrível. Versículo 18: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Você está vendo como ele está aqui numa situação, como eu te disse, essa situação só é comparável nos dias de hoje se você cometeu um terrível pecado. Um pecado, né? E você está envergonhado daquele pecado, não é verdade? Então você está confessando diante de Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas quando você confessa, você já sabe que Ele, como é um Pai de amor, e Ele já te recebeu nos tabernáculos eternos, vamos dizer assim, Ele já te recebeu na sua família, com certeza Ele perdoa, né? Algumas pessoas querem muitas vezes dizer que tem gente que é assim: se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu vou dizer da seguinte forma: isso é parte verdade, né? Qual é a parte que não é verdade? Aqui Deus não precisa disso, ou você não precisaria disso para usufruir do melhor de Deus. Tem gente que diz assim: eu passei por uma enfermidade, com certeza foi Deus que permitiu isso e deixou, porque quando você não vem pelo amor, vem pela dor. Veja bem, queridos, Deus é amor, Ele sempre vai amar você. A enfermidade e a tribulação pode ter vindo sobre você, segundo os preceitos bíblicos claramente visíveis na Nova Aliança, porque o diabo veio para cima de você. E por que o diabo veio para cima de você? Porque você saiu da proteção de Deus. Quando nós saímos da proteção de Deus, o diabo vem fazer o que ele tem que fazer mesmo: matar, roubar e destruir, dar doença, dar acidente, dar tudo que não presta, não é verdade? E tribulação, perseguição. Perseguição não, perseguição é independente de qualquer coisa, pode acontecer na sua vida. Mas vamos supor aqui que você esteja passando por uma grande tribulação na sua vida, desse tipo que eu falei, e aí a pessoa cai em si: eu devia estar com o Senhor, devia voltar para Deus. Ou então um profeta chegou lá, deu uma palavra, uma mulher pregou, ensinou, e aí você se converte, aí você volta para o Senhor e volta muito mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito. Aí as pessoas dizem: se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas na verdade, aquele projeto de Deus de encher do Espírito, fazer tudo aquilo, foi desde o início. Você agora está cheio do Espírito, não é porque Deus agora está te abençoando mais porque tu fosse refinado pelo sofrimento, não, irmão. É porque esse era o projeto de Deus desde o início. Mas como você cometeu pecado e foi para o mundo e o diabo tripudiou com a sua vida, no momento que você reconhece a Deus e volta-se para o Senhor, Ele que é um Pai de amor, né? Do mesmo jeito da parábola do filho pródigo, desculpa. Lembra do filho pródigo? Ele saiu, gastou o dinheiro com tudo que não devia, e o que é que aconteceu? Começou a comer porcaria lá, comida dos porcos. E quando ele volta, o que é que o pai faz? Que é uma tipologia de Deus, um simbolismo de Deus. Ele recebe de braços abertos. Mas não foi Deus, ou não foi o pai do filho pródigo que botou bolota para ele comer, não. Já parou para pensar nisso? Por que foi que ele comeu bolota de porco lá, comeu as comidas do porco e tudo mais, e sofreu? Por quê? Porque ele mesmo gastou o dinheiro e foi embora. Então, isso é uma tipologia do que acontece quando alguém se desvia ou vive uma vida leviana. O próprio diabo, o próprio mal que há na terra vem destruir a pessoa. Mas quando a pessoa se volta para o Senhor, ele recebe de braços abertos. E como a pessoa... Aí por isso que eu digo agora, em parte é verdade. Qual é a parte que é verdadeira? Não é a parte de Deus, não é a parte espiritual, que Deus fez alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa. É a parte da atitude da pessoa. Quando a pessoa volta-se para o Senhor depois de um medo tão grande de ter morrido, o que é que acontece? A pessoa: meu Deus, eu agora não me afastarei mais do Senhor, vou pegar com força, vou orar todo dia, vou louvar a Deus e vou ler a Bíblia. Aí o outro diz assim, alguém diz: tá vendo? O mal Deus permitiu para que a pessoa fosse purificada. Vocês estão entendendo, não? É o contrário.
o mal veio porque o mal está aí para fazer o mal em todo aquele que está fora da proteção de Deus. Mas quando Deus recebe você de braços abertos, aí você agora tem uma atitude diferente. Rapaz, quase que eu morri, eu não vou fazer mais aquilo não. Aí de repente é um novo crente. Então é muito mais a sua atitude. Se você tivesse tido essa atitude antes de se desviar, você hoje estava cheio do poder de Deus e do Espírito Santo. Não é verdade? Eu falo de mim mesmo, irmão. Eu me fico me perguntando, meu Deus, aonde eu poderia estar agora? Que ministério eu teria, né? Que vida de Deus eu podia estar manifestando agora, se eu não tivesse me desviado no início? Quando me converti em 1980, eu vivi aquela vida leviana, e só vim realmente me converter, de verdade, entregar a minha vida para o Senhor, como filho pródigo que retorna. Isso foi o que aconteceu comigo, em 94. Então, de 80 até 88, eu fui o filho pródigo que pegou e saiu e gastou. Entre os anos de 89 a 93, eu estava caindo lá no mundo, e literalmente, irmãos, no final de 93 para janeiro de 94, eu estava como aquele filho pródigo, comendo as comidas do porco. Quando foi que eu voltei? Em 94. Agora, olha, em março de 94, e nunca mais minha vida foi a mesma. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, onde eu estaria se eu não tivesse perdido esse tempo? Se eu tivesse realmente vivido essa vida que eu estou vivendo desde 94, mas desde do ano de 1980, quando eu conheci o Senhor. Você está entendendo? Agora não adianta mais, o tempo passado, como dizia meu pai, né? Meu pai dizia um ditado dos antigos: águas passadas não movem moinho. Realmente as águas passaram, não importa mais, é tempo de seguir adiante. Mas a minha vida realmente mudou a partir de 1994, foi ali que eu fui cheio do Espírito. Mas o que acontece? Muitas pessoas sofrem aqui, como o salmista está sofrendo aqui, por causa disso, porque sai de debaixo da proteção de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: esse momento em que nós estamos vivendo esse isolamento, é o momento de você se encher mais do Senhor, se encher mais da palavra, buscar mais. Quando eu digo buscar, não é porque Ele está longe de você, é você se encher mais da palavra, se encher de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, confessar a palavra, amém? Eu aconselho você a sempre estar assistindo essas lives e outras da palavra da fé que você ouvir, e se encher do Senhor. Agora presta atenção, veja, nós estamos no Salmo 25. Nós falamos muita coisa desde o primeiro Salmo. Já parou para pensar? São 150 salmos, tá? Nós falamos muita coisa. Eu posso dizer a você, só o Salmo 23, como nós falamos antes de ontem, já resume toda a sua vida de vitória como cristão. Só o Salmo 23. Se você viver tudo que está ali, por isso eu aconselho, se você não assistiu, vai lá no canal do Verbo da Vida. Se você chegar lá no YouTube e digita Verbo da Vida em Maringá, Verbo da Vida em Maringá, você vai encontrar o canal da Igreja Verbo da Vida em Maringá. Você procura lá nos vídeos, tem lá o vídeo da live do Salmo 23. Assiste, procura anotar o que a gente diz lá, medita, porque só o Salmo 23, se você viver, já é tremendo, né? E aí, o final do Salmo 25, ele diz assim, 19: considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Então é a que a gente sempre falou, né? A questão do salmista e de Davi e da velha aliança, que eles viam os inimigos como as pessoas, né? É possível que você tenha inimigos hoje, sim, mas você precisa entender e ver como Paulo via e como o Espírito nos guiou a ver segundo as verdades da nova aliança, do que está escrito no Novo Testamento. A nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a nossa luta não são contra pessoas, mas contra principados e potestades. Então você precisa entender que, embora as pessoas dê lugar ao diabo, embora o diabo use a carnalidade das pessoas, as opiniões que as pessoas têm a respeito talvez de você, e por si só isso seja, elas têm uma parcela de culpa, sim, mas duas coisas: você precisa entender que quem está por trás delas são demônios, e o segundo ponto, ainda que elas tenham a sua parcela de culpa, você tem a sua parcela de perdão. Embora eles tenham a parcela de culpa, você tem a parcela do perdão. E a parcela do perdão é a compaixão de Cristo e o amor de Deus que já foi derramado no seu coração.
Então as pessoas podem estar por aqui de culpa, porque estão falando mal de você, estão difamando você, estão fazendo tudo. Mas além de você entender que são demônios que estão por trás, mesmo que você identifique assim, mas fulano está falando isso de mim porque ele parou, pensou, meditou e achou que eu era isso mesmo. Então o que é que você tem? Você tem o amor de Deus para perdoar. Amor é uma decisão, irmãos. Amor não é um sentimento. É uma decisão. Quando Jesus Cristo disse amai-vos uns aos outros, Ele ordenou para que você tomasse essa decisão. E você também foi chamado para perdoar. Jesus falou claramente lá na parábola que ele fala do verdugo, né? De alguém que devia um X e pediu misericórdia, e o Senhor daquela pessoa perdoou, mas um conservo dele, ele não perdoou uma parcela menor. E terminou aquele servo sendo colocado na cadeia, porque ele foi perdoado de uma dívida maior e não perdoou uma dívida menor. Agora me diga uma coisa, qual era o tamanho dos teus pecados, né? Tu só merecia ir para o inferno, assim como eu também. Mas o perdão do Senhor foi tão grande, o perdão foi tão grande que por si só nós já temos a nossa parcela de perdão. Eles podem ter a parcela da culpa, mas a parcela de perdão que você tem é muito maior. Porque o amor de Deus habita nos nossos corações. E aí ele diz, versículo 20, guarda minha alma e livre-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Isso aqui vale para todo mundo, né? Não ser envergonhado por em ti, porque em ti me refugio é uma coisa, é um princípio que vale para todas as dispensações e todas as alianças. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redima Israel de todas as suas tribulações. Graças a Deus que Deus já nos redimiu de todas as tribulações, é ou não é? Pastor, mas eu estou passando por uma tribulação. Em Cristo Jesus, há poder e a graça para superar essa tribulação. A tribulação vai produzir em você perseverança, como diz em Tiago. Mas você precisa entender que também Tiago diz que a perseverança tem que ter uma ação completa. Começou no ponto A, termina no ponto B. Então você não pode simplesmente abandonar a fidelidade ao Senhor. Fica firme, irmãos. Como diz o escritor dos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, tendes necessidade de perseverança, porque é por meio da perseverança que você alcança a promessa. Então, é pela perseverança, mesmo que tenha se levantado uma tribulação. Há tribulações que pela sua autoridade espiritual, elas são removidas rapidamente, né? Exemplo, uma tribulação financeira. Se você for fiel nos dízimos das ofertas e confessar a provisão, vai ser mais rápido. Agora, há determinadas tribulações que demoram um pouco mais, podem demorar, não estou dizendo que vai demorar, que é, por exemplo, tribulação de perseguição, né? Que já não depende do fato de você repreender. A perseguição, ela é bíblica. A perseguição vem e geralmente é o fruto de uma vida de fidelidade, porque você está confrontando as trevas, você está confrontando o mundo, né? Não se admira, como disse o Senhor, não se admira que o mundo vos odeia, né? Existem pessoas do mundo que vão ser atraídas pela sua vida para Cristo, mas também existem pessoas do mundo que vão repulsar você, que vão ter ódio de você, né? Porque o que está naquelas pessoas são demônios, e elas ficam com ódio de você sem ter motivo. Você não fez nada, você não tratou mal, você foi educado. Eu já passei muito por isso na minha vida, né? Os dois exemplos, né? Pessoas que foram atraídas para a vida de Deus através da minha vida, e pessoas também que ficaram com raiva de mim, não vão com a minha cara, eu não sei porquê, né? Sei que são demônios, mas os motivos e as bobagens que estão na cabeça desse povo, eu não sei, né? Não sei o que é. Nunca tive problemas com ninguém, eu procuro seguir aquilo que está escrito na palavra. No que depender de vós, tenha paz com todos. Eu procuro ter paz com todo mundo, irmão. Eu não quero confusão com ninguém, eu só quero o bem, eu só quero o amor. E na verdade eu quero que todo mundo seja salvo, como diz o Senhor. Quero que todo mundo, quem dera todo mundo se convertesse ao Senhor e fosse salvo, e tivesse acesso e ouvisse essas palavras, não é verdade? Mas tem gente que vai ser sempre contra você, não tem jeito, irmão. Não tem jeito, porque se as pessoas estão cheias de demônio, como é que não há compatibilidade, não há jugo desigual, né, como diz, não há compatibilidade com o templo do Espírito Santo e o templo de demônios. Às vezes você, simplesmente por ser templo do Espírito Santo, automaticamente você já encontra inimizade com pessoas,
né? Não porque você... É claro que se você faz coisas erradas, como ser mal educado, fazer coisas erradas, aí é bem merecido, né? Uma colheita, na verdade é a lei da semeadura. Mas se você tem feito as coisas corretas, tem procurado seguir a Deus, viver uma vida de fidelidade, não se admira que o mundo vos odeia, é porque você está confrontando. No mundo eles têm um estilo de vida pecador, eles têm um estilo de vida perturbado por demônios, e para eles não só aprovam o que fazem, como aprovam os outros que fazem também. E quando vê você que não faz aquilo, né, que não está envolvido com as coisas do mundo, eles desaprovam, acham que você é uma pessoa, é fanático, você é insuportável. Para ser insuportável para alguém do mundo, irmão, não precisa ficar falando o tempo todo, pregando no meio da rua, não, irmão. Para ser insuportável, basta ser luz. Se você é luz, as trevas não vão suportar. Amém? Então fica tranquilo, confia no Senhor de todo o coração, que vai dar tudo certo. E assim... termina o salmista dizendo: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Graças a Deus que em Cristo Jesus aqui nós trazemos a revelação para hoje, né? Nós já fomos redimidos, tá? Redimidos ou resgatados em Cristo Jesus. Deus já nos deu a vitória em toda e qualquer situação. É só uma questão de perseverança, de ficar firme nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Então está dado o recado, Salmo 24, 25, fica firme no Senhor, confessando, e vamos partir adiante para os próximos salmos. Amém? Seja abençoado praticando essa palavra.